Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegou o sábado e sábado é dia de quê? É dia de estudo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do GCRI11. GCRI11, um fundo ainda pequeno, baixa liquidez, vale a pena a gente fazer um vídeo sobre ele? Claro que vale a pena, pessoal. Quanto mais fundo a gente conhecer, mais fundo a gente tiver como opção, especialmente os fundos que estão fora de radar de muito investidor, mais oportunidade. Esse fundo me chamou a atenção primeiro pela transparência, eles têm um relatório gerencial muito legal, com muita informação, a gente vai falar sobre isso. O gestor está sempre em lives, está sempre participando, querendo mostrar o fundo. Segundo, taxas de distribuição das emissões bem baixas e, obviamente, a rentabilidade. Esse fundo, se a gente projetar para 12 meses, pode entregar 11,9% do que ele já conseguiu entregar até o momento. E se a gente observar o pipeline da nova emissão, inflação mais 9,3%, é realmente um middle risk para a gente ficar de olho, para estudar. Então eu trouxe esse conteúdo para ajudar vocês. Iniciando o nosso vídeo sobre o Galápagos Recebíveis Imobiliários, o GCRI11, administração da BTG Pactual, maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, gestão feita pela Galápagos Capital, segmento e mandato, títulos e valores imobiliários pela deliberação 62 da Anbima, mais um fundo de papel, e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da Galápagos. Casa fundada em 2019, conta aí já com 3 bilhões de reais sob gestão. Na asset eles têm FDICs, se não me engano são 5, fundos de investimento multimercado, fundo de previdência. Em fundos imobiliários são 2 produtos, o GCRI11 que a gente está estudando e o GCFF11, um fundo de fundos. Agora falando um pouquinho do gestor, que é o Felipe Souza, e vocês sabem, cada vez mais eu prezo por trazer muita informação sobre a gestão, sobre o gestor, a gente trazer o mindset por trás do fundo imobiliário. Acredito que esse é o quesito mais importante para a gente avaliar. Os fundos vão ficando cada vez maiores e aí faz muito sentido a gente entender o racional naquela montagem de carteira. Você pegar cada uma das operações acaba perdendo um pouco de sentido. É mais interessante você entender de fato como pensa o fundo. No caso, o GCRI ele é muito a mentalidade do Felipe e ele tem mais de 10 anos de experiência em fundos imobiliários e crédito estruturado. Trabalhou lá no BTG, ele participou da gestão do FESC11, o primeiro fundo de CRI da Bolsa, e também da originação lá do BTCR11. Ele prioriza operações com garantia real, embora o foco principal seja o fluxo, seja o lastro da operação. Até porque ele mesmo fala, a execução é algo problemático e demorado. Ele vem priorizando emissões a custos baixos. A primeira emissão do fundo saiu a 17 centavos e a segunda está saindo agora a 27 centavos, com valores de taxa de distribuição bem abaixo aí do que a gente costuma ver, em torno de 3,5%. A gestão também pretende fazer um giro no book de CRI, até o momento isso não tem sido feito, e embora haja mandato para fundos imobiliários, essa alocação deve ser muito pontual. Falando agora do foco de investimentos do GCRI, olha que informações legais que eles trazem no relatório gerencial. O foco de atuação do fundo são operações consideradas investment grade, operações com volume entre 20 e 50 milhões, que geralmente não estão no radar dos grandes bancos e dos grandes fundos, aumentando aí o nível de spread potencial. Ou seja, ele está falando aqui pra gente que o GCRI deve navegar entre as operações que estão fora do olhar ali dos grandes bancos, porque são essas operações que têm menos recurso disponível, então você consegue um pouquinho mais de taxa. Além disso, ele fala da estrutura de mitigação de riscos, que envolve o risco do próprio devedor do CRI, mas também cobrigação dos sócios, das demais empresas, garantia real imobiliária e estrutura de subordinação. E aí eu trouxe aqui pra gente que eles falam que o foco está nessas operações BBB- até A+, Então é esse o foco, a gente não vai ver um high grade aqui, super AAA dentro do GCRI, não é esse o foco do fundo. E para entender isso aqui um pouquinho melhor, eu trouxe a classificação de risco das 3 maiores agências de rating do mundo, a Fitch, a Moody's e a S&P. A gente vê aqui que grau de investimento é exatamente BB-, onde aqui inicia o foco de atuação do GCRI11, até o AAA, a gente vê que ele para aqui no A+, Então a gente percebe que essas operações até o BB+, são grau de investimento de qualidade média e acima do A seria um grau de investimento com qualidade alta e baixo risco. Só a título de curiosidade, a gente vê aqui que esse gráfico de 2016, o Brasil era categoria BB, hoje 2021, o Brasil já está nessa condição de BB-, em função de todos os problemas fiscais, também do impacto da pandemia no país. Outro dado legal é a divisão da estratégia de investimento, também está presente no relatório gerencial, e aí eles dividem em corporativo e pulverizado. No corporativo, o risco principal é o balanço da companhia devedora. Eles pegam aí cobrigação dos sócios e demais empresas do grupo, tem como garantia um imóvel ou
outras garantias, ou seja, que tem um ou, então eles estão dizendo aí que eles aceitam também um CRI sem garantia real, desde que seja uma operação um pouco mais segura e aí com outras garantias. LTV máximo dessas operações em torno de 75%, localização focada aí nas regiões Sudeste, Sul e capitais, due diligence sobre devedor e garantias, exposição máxima por CRI de 10%, até porque esse é um limite previsto na instrução 555, e 20% por devedor. Agora falando do CRI pulverizado, o risco aí pode ser em empreendimentos imobiliários, basicamente aqui CRI residencial vertical e horizontal, loteamentos. Home equity, para quem não sabe, é aquela operação de refinanciamento, né? A pessoa faz um empréstimo e dá o imóvel dela como garantia. A cobrigação aqui é direta do cedente e também em nível de subordinação. E a garantia, como a gente vê, aqui são imóveis objeto dos contratos laço, além de outras garantias possíveis, ou seja, aqui é um além. Então, de fato, no CRI pulverizado, eles fazem exigência de uma garantia real. LTV médio em empreendimento imobiliário 75%, loteamento 70%, home equity 60%. E aqui é interessante a gente perceber também que esses LTVs, embora constem como média máxima, não seguem a risca, tá? Inclusive a gente vai ver agora no pipeline dessa próxima emissão que tem alguns CRs que passam esses LTVs, mas é onde eles tendem a deixar a carteira. Dados do GCRI11, IPO dele bem recente, abril de 2021 a R$100, pico de cotação R$104 no lançamento, vale de cotação R$100 em 28/6 de 2021. Emissões realizadas até o momento só teve uma e ele está exatamente em andamento na segunda emissão, é uma oferta 476, visando aí 86,2 milhões de reais, com lote adicional de até 50%. Direito de preferência 100%, ou seja, o fundo está dobrando de tamanho. E o valor da subscrição foi de R$100 mais 27 centavos de taxa, como eu falei para vocês, uma taxa de distribuição muito baixa que chamou muita atenção. Olhando agora o pipeline dessa nova emissão, eles trouxeram ali 10 possíveis operações, quis aqui marcar duas para a gente, né? A primeira delas, esse logístico, primeiro que é uma operação sendo originada em GPM mais 8, tá difícil de ver operações em GPM com uma taxa boa dessa. E também a questão do LTV, né? A gente vê um LTV muito alto aí de 100%, infelizmente o fundo está em período de emissão, então a gente não consegue tirar dúvida, queria tirar mais informações por que esse LTV é tão alto. E as outras operações que eu marquei aqui de home equity são duas séries provavelmente do mesmo CRI, a série sênior e a série mezanino, e aqui a gente vê que não tem vencimento e LTV, porque são muitos contratos que vão ali no pacote do CRI, então não faz muito sentido a gente falar em LTV e vencimento, só quando realmente tiver uma carteira um pouco mais enxuta, aí você consegue realmente adequar em questão de vencimento e LTV. E por fim, a gente vê que o pipeline da oferta é de 170 milhões de reais. Se eles conseguirem realmente captar tudo na oferta, mais o lote adicional, não chega nesse montante. Então o GCRI está mostrando para a gente que ele tem mais opção, né? Ele tem mais originação do que realmente ele pode captar. Isso dá um conforto, porque de repente, na due diligence, o fundo acaba encontrando outros problemas, a operação cai do pipeline. E aí a gente vê que a taxa média desse pipeline, inflação mais 9,3%, que é exatamente onde está a taxa média ponderada da carteira, que a gente vai ver daqui a pouquinho. GCRI no mercado hoje, um fundo de 87,3 milhões de reais, com valor de mercado de 86,4 milhões de reais, PVP 0,99, então o fundo está aí tradando bem próximo, né, do valor patrimonial dele. A liquidez ainda é muito baixa, é um fundo muito pequeno, um fundo muito novo. Então, se alguém se interessar por esse fundo, tem que entrar de leve, entrar com cuidado, porque na hora de sair pode ser perigoso, a ordem pode ficar ali e ninguém pegar. Eles não participam do IFIX ainda, e atualmente são só 330 cotistas. Taxas e rendimentos. A taxa de administração 1% do valor de mercado do fundo, e eles têm taxa de performance aí de 20% do QCD e PCA mais o yield do IMAB. E aí, pessoal, falando de taxa de performance, dois pontos aqui eu acho importantes. Taxa de performance em fundo de papel, acho que faz sentido em fundo que faz giro de carteira. O fundo ali que faz alocação, que mantém uma carteira mais fixa, não faz muito sentido taxa de performance. No caso do GCRI, a gente tem um desconto aí porque o fundo é muito pequeno, muito recente, são poucas operações, mas eu entendo que para justificar essa taxa de performance, eles vão ter que fazer esse giro de capital para conseguir realmente trazer um alvo. E outra coisa, esses 20%, né, eu acho que podia ser um pouquinho escalonada, eu acho que podia ser até uma tendência em fundos imobiliários da gente fazer taxa de performance, por exemplo, 10% do QCD PCA mais yield do IMAB e mais 10% do QCD
mais 3% do que esse índice. Acho que seria realmente uma forma de alinhamento de exigir mais da capacidade de gestão. Datacom do fundo, 9º dia útil, data de pagamento 14º dia útil. O último rendimento do fundo foi de R$1 por cota, que deu aí um dividend yield de 1,01%. No acumulado de 12 meses, a gente tem R$5,95 distribuído. Como o fundo é muito novo, eu fiz a projeção aí para 12 meses, seria praticamente 12%, então 1% ao mês, realmente uma distribuição muito interessante. Trouxe aqui dois fundos middle risk para a gente comparar. BCRI11 distribuiu R$13,05, que dá 11,35% de dividend yield em 12 meses, e o CVBI11 acumulado de 12 meses, R$12,80, um dividend yield de 12,35%. Highlights do relatório gerencial de junho de 2021. O fundo inicia falando aí pra gente que está 99,7% do PL alocado em CRI. Fala também das taxas médias ponderadas por indexadores, a gente vai passar daqui a pouquinho pela carteira. E na sequência eles falam o seguinte: durante o mês tivemos um incremento das receitas e de juros de correção monetária dos CRIs em aproximadamente 37%, impactados principalmente CRI Sanremo, que continua acelerando a curva de pagamentos devido à venda de unidades em garantia. E aqui é um ponto interessante para explicar. Esse CRI foi formado naquele formato cash sweep, né? Isso significa que o excedente de vendas, daquilo que vem sendo vendido a mais do que se esperava, vai sendo levado para quitar a operação de forma antecipada. É uma forma aí de aceleração de pagamento. O CRI Modena, devido à ocorrência de amortização extraordinária, o CRI CID2, que realizou o primeiro pagamento de juros. Então a gente vê que é um CRI bem recente, né, de maio de 2021, por isso que ele só fez agora o primeiro pagamento de juros, e o CRI SEB, que ocorreu o primeiro pagamento de juros e amortização após a aquisição pelo fundo. Além disso, informa para a gente que não foram realizadas aquisições de novos CRIs no mês, até porque ele está praticamente todo alocado, apenas movimentações nos CRIs já detidos pelo fundo. Olhando agora a mini DRE do fundo, esse mês de junho veio com R$1 milhão, teve aí um total de 354 mil de despesas operacionais, e a gente vê que o grosso veio aqui dessas despesas de taxa de performance. Foi o que eu falei para vocês, a taxa de performance acaba onerando um pouquinho a distribuição do fundo. Fiz uns cálculos aqui, a taxa de performance sobre o total de rendimento dá em torno aí de 7,5%, sobre o total de receita coisa de 6,6%, então ela acaba realmente onerando o fundo. Eu acredito que quando o fundo faz muito giro, consegue muito ganho de capital, e aí sim ele faz muito valer essa taxa de performance. O resultado por cota foi só de 0,76, mas como ele tinha muito ganho do mês de março, ele conseguiu fazer a linearização e distribuiu R$1,01. Olhando agora a composição do PL, a gente vê que o grosso está em IPCA quase 70%, e uma taxa média ponderada aí de 9,38%, exatamente aquela comparação que a gente fez com o novo pipeline, então vai manter essa taxa média ponderada. Ele tem 16% do PL em IGPM mais 7,7% e 15,6% em CDI mais 5%, também são taxas interessantes, né? Posição por setor também a gente vê que tem uma tendência forte aí para o residencial. Em educacional, que são aquelas operações sem o leaseback, 16,8%, e no restante aí são operações bem menores, 2,8%, 5,1% e 3,3%. Abrindo agora a carteira de CRIs, alguns pontos interessantes para a gente notar. Primeira coisa, a gente vê que são operações bem novas, né? O grosso aqui está em 2021, 2020 e 2019, são poucas operações mais antigas. E o que mais me chama a atenção aqui, um percentual relevante do PL em 3 operações, né? A gente vê 21,8% no CID2, 12,2% no SEB e 11,5% no CID. Então, se a gente juntar a primeira e a terceira operação, a gente vê que o PL está mais de 30% focado aí na incorporadora CID. Então esse é um dado importante, um dado relevante para a gente ficar atento, tomar cuidado com isso. É uma incorporadora que é voltada para o público de alto padrão, tem empreendimentos muito interessantes, especialmente no residencial horizontal, mas mesmo assim é bom ter cuidado e provavelmente com essa nova emissão eles vão conseguir diversificar um pouco mais conforme o cedente. Na sequência, eu anotei aqui para a gente a questão de duration, né? Eles têm uma duration bem baixa, de 2,8 anos. Como a gente viu no vídeo passado, o XPCI ele tem uma duration bem mais elevada que isso, e isso se reflete também no vencimento, né? A gente vê que as operações aqui são para vencer em 25, 23, 24. Lá no XPCI a gente viu 2030, 2035, então são operações bem mais alongadas. Isso exige uma capacidade de originação muito forte da gestão, né? Porque rapidamente os recursos acabam voltando para o caixa e aí o GCRI ele tem que estar
fazendo novos CRIs. E por fim, a questão de LTV, a gente sabe das críticas sobre o LTV médio, né, já que as operações não são cruzadas, ou seja, não existe garantia solidária entre uma operação e outra, mas é interessante a gente olhar cada uma das operações aqui, a maioria são realmente LTVs bem baixos, né, em torno de 50%, 53%, 56%, 61%, um pouquinho mais. Gosto sempre de olhar LTV abaixo de 60%, mas a gente vê que no geral aqui é uma carteira bem tranquila. No pipeline, a gente viu alguns LTVs um pouquinho mais avançados. Ilustrando a carteira, eu achei muito interessante trazer para vocês o comentário que eles fazem sobre cada operação e realmente é muito completo. Esse foi um dado que me chamou muita atenção na questão de transparência do relatório gerencial do GCRI11. Primeira operação que eu trago aqui é o CRI-CID 2, é aquele mais representativo dentro do portfólio. É um financiamento para aquisição de terrenos para desenvolvimento de novo empreendimento de alto padrão, denominado Casa Jardim, lá no Brooklyn, em São Paulo. Na sequência, o fundo traz também as garantias, aval da CID Construções, aval do sócio, né, na pessoa física, alienação fiduciária de 11 terrenos e alienação fiduciária de participações. E o outro CRI que eu pensei aqui, o devedor é uma SPE, Projeto Sky Terrenos. O resumo da operação, término de obra do empreendimento Alpha House em Alphaville. Eles falam que o empreendimento já estava 50% vendido no momento da emissão, sendo 24,6 milhões em recebíveis e 27,3 milhões de reais em estoque, somando aí 51,9 milhões de reais de garantia, e o volume total da emissão foi de 30 milhões. Então a gente vê uma operação bem interessante. Eles gostam muito dessas operações de término de obra, né? E as garantias: alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos direitos creditórios, aval dos sócios, fundo de reserva. Então realmente várias outras garantias que ele coloca ali para dar segurança nessa operação. E agora aquele resumo que todo mundo gosta. O GCRI para mim é um fundo middle risk alto, né? Alto porque ele está mais perto de um high yield do que um high grade. Ele tem taxas aí de IPCA mais 9,3% e o foco em CRI residencial, muito em financiamento de incorporadora e naquele CRI término de obra, como a gente já falou. Fundo ainda pequeno, são 18 operações de CRI e eles precisam aí de mais tamanho para ter tração, liquidez e diversificação. Eles trabalham com duration curta, como a gente viu, 2,8 anos, o que acaba auxiliando aí em termos de oscilação de taxa de juros, mas também gera uma necessidade de muita originação de novas operações. Pontos que me atraíram nesse fundo e por isso eu resolvi fazer o estudo para vocês. Inclusive, se vocês estão curtindo, por favor, deixa o like, deixa o comentário, isso é realmente importante para o crescimento do nosso canal, e também se inscreva, nos dê essa oportunidade. Eles têm muita originação interna, eles trazem boas taxas, né, como a gente viu, IPCA mais 9, e eles têm um relatório gerencial muito detalhado, né, traz aí política de investimento, traz os índices, limites, e explicação de cada uma das operações. Outro dado também muito bacana, as emissões a baixos custos, né? 17 centavos, 27 centavos. E por fim, o gestor, que ele é muito presente, eu gosto muito do Felipe Souza, que a gente já bateu um papo com ele aqui no Vai Pelos Fundos, tem uma live com ele se você quiser procurar aqui no canal, e ele está muito presente em outros canais, está sempre falando do fundo também, é um cara muito bacana. Acho legal que o gestor tem uma vocação para buscar ganho de capital, né? Para fazer o giro de carteira, embora até o presente momento a gente vê que eles não conseguiram colocar isso muito em prática, até acho que pelo tamanho do fundo, e acredito que isso precisa ser um diferencial até para justificar aquela taxa de performance do fundo. E para finalizar, alguns aspectos que a gente precisa ficar em alerta, primeiro deles, claro, tamanho do fundo, baixa diversificação e liquidez, mas também a exposição grande aí a uma incorporadora, como eu já falei para vocês, 30% do PL voltado para a incorporadora CID, e também a gente ficar de olho nessas operações com LTV alto, lá no pipeline da nova emissão. Pessoal, o que eu tinha para falar do GCRI11 era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.